é adequada em relação à Constituição Federal a adoção por meio de lei de isenção da taxa de inscrição em concurso público em prol de agentes que já ocupam cargos públicos na administração pública? Esse é o tema do podcast de fundo dessa semana. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento no sentido de que uma lei criada por um município, pela União, por um Estado ou pelo DF, reconhecendo a isenção na taxa de inscrição em concurso público em prol de servidores que já ocupam cargos públicos, viola a Constituição. Essa lei não poderá ser compreendida como sendo adequada ao princípio da isonomia e ao princípio da impessoalidade. Isso porque os servidores públicos ocupam uma parcela da população brasileira que reconhecidamente costumam ter vencimentos e remuneração superior em relação a outros trabalhadores. E assim como trabalhadores da iniciativa privada que queiram participar de concurso público terão que suportar o preço a ser pago por isso, isto é, a taxa de inscrição para participar do certame, os servidores públicos deverão fazer o pagamento da taxa de inscrição. Não há dúvida, segundo o Supremo, de que lei pode sim estabelecer algumas medidas afirmativas para estimular a participação em concurso público no Brasil de grupos vulneráveis da sociedade, como é o caso de portadores de deficiência, como é o caso de afrodescendentes. O que não se aplica para os servidores que já têm um cargo na administração pública, já têm uma fonte de renda e, caso queiram continuar, a integrar os quadros da administração pública. Agora, mudando para um novo cargo, se for aprovado em um novo concurso público, esse servidor que pretende mudar de cargo público após a aprovação em concurso deverá arcar com a taxa de inscrição. Não há fundamento jurídico sob o prisma da igualdade material, isto é, tratar os iguais de modo igual, os desiguais de modo desigual, para reconhecer a constitucionalidade de uma lei, eventualmente criada por um município, reconhecendo aos servidores municipais a possibilidade de participar de um concurso público feito pelo próprio município, de modo a não pagar a taxa de inscrição. Não há como reconhecer a adequação em relação à Constituição Federal de uma eventual isenção dessa taxa. O mesmo vale para os estados, que não podem prever, por meio de leis estaduais, a isenção da taxa de inscrição em concurso público promovido pelo Estado em relação aos respectivos servidores ou servidores dos municípios, e igual entendimento deve ser estendido a uma lei federal que, se porventura criar uma regra desse sentido, será considerada inconstitucional. Nós temos que lembrar sempre que, segundo o Supremo Tribunal Federal, é sim possível que existam leis que tragam ações afirmativas, que tragam, de fato, tratamento diferenciado em prol de grupos vulneráveis da sociedade em matéria de concurso público, reconhecendo, por exemplo, a isenção da taxa de inscrição, reconhecendo ainda a possibilidade de elaboração de uma lista de candidatos aprovados diferenciada da ampla concorrência. Só que não há nenhum fundamento jurídico para reconhecer como adequada à Constituição o critério discriminatório para reconhecer a isenção da taxa de inscrição se o fato adotado pela lei for a constatação de que o candidato já integra a administração pública, já tem um cargo público e, portanto, ele estaria isento de pagamento de taxa de inscrição. A isenção pode vir a ser reconhecida em prol, por exemplo, de indivíduos que estejam reconhecidamente, comprovadamente desempregados ou que tenham uma situação de hipossuficiência econômica, né? Uma família constituída num grupo muito grande de pessoas, todos dependentes desse valor, porque aí, de fato, existe uma razão que prova a adequação desse critério discriminatório em relação aos postulados da Constituição. Só que, segundo o entendimento do Supremo, o fato da administração pública buscar estimular, eventualmente, a permanência de servidores públicos nos quadros da administração pública, mediante o estabelecimento da isenção para participar em concurso público daqueles que já têm um cargo público não é um critério razoável, ofende a Constituição e, portanto, a lei que assim prevê será declarada inconstitucional, portanto, nula na ordem constitucional brasileira. Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês no podcast de Fundo. Nós já chegamos
Há mais de 200 podcasts aqui no nosso canal. Você pode continuar acompanhando semanalmente nosso podcast, sempre com conhecimento atualizado, refletindo o que há de mais recente na jurisprudência dos tribunais brasileiros, na doutrina brasileira ligada ao direito público, em especial aos temas de interesse dos municípios, acessando o nosso canal no YouTube. Você pode também ser comunicado já na semana que vem, quando o novo podcast for publicado, se você ativar o sininho que aparece aí no canal do YouTube, ou na sua plataforma de streaming digital, como é o caso do Spotify. Lembro também que na Grifon nós temos um setor de educação à distância, com curso de capacitação para agentes públicos, para empregados públicos, servidores públicos ou cidadãos que querem entender melhor como é que funciona a administração pública sob o ponto de vista do direito. Você pode acessar os nossos cursos no endereço que aparece aí na tela, se matricular agora, começar a se capacitar com a Grifon Brasil. Eu deixo aqui meu muito obrigado e reitero o nosso compromisso de, na semana que vem, trazermos aqui mais um podcast com um tema relevante e que, de fato, é importante para o aperfeiçoamento e desenvolvimento constante dos temas relacionados à gestão pública brasileira. A gente volta na semana que vem. Então, até lá. Tchau, tchau.